E nós já estamos de volta. Depois desse primeiro bloco, tentando elucidar um pouco sobre a questão poliomielite, falando do trabalho do Rotary, eu recebo aqui a Paula Raquel Dias Cabreira. Paula, que satisfação receber você. Obrigada, a satisfação é Nós minha. estamos honrados em recebê-la. Obrigada. E eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a você. Imagina. O desprendimento de deixar os seus afazeres, o seu trabalho para vir e participar desse programa. Obrigada. Você está bem? Muito bem, graças a Deus. Paula, vamos conhecer você um pouquinho. Você é natural de onde? Eu sou natural de Tupã mesmo, minha família é de Tupã. Tupaense? Sim, sim. Eu tenho 36 anos, trabalho numa instituição financeira há 10 anos. 10 anos na 10 instituição. anos, sim. Mas vamos lá na sua trajetória. Nasceu em Tupã, sempre morou aqui? Como é que é? Meu pai, ele tem a origem do Paraguai, então a gente vivia naquela fronteira. Quando eu fiquei doente, o pessoal lá não sabia o que fazer, o que eu tinha. Aí eu vim pra cá, eu voltei pra cá com a minha família. Voltou para Tupã. Voltei pra Tupã pra saber um diagnóstico, né? Porque... Tá, mas vamos chegar lá, depois nós Sim, vamos falar sobre sim. isso. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre você. Sim. E aí você permaneceu aqui em Tupã? Sim, sim. Estudou? Sim, estudei aqui, a minha vida inteira é aqui em Tupã O mesmo. que você fez? Eu fiz curso técnico Paula Souza, Sim. né? Aí vou voltar pra faculdade agora de contabilidade. No Paula Souza você fez o curso técnico de contabilidade. Fiz contabilidade, fiz administração, fiz informática. Fiz bastante coisa lá. Está certo, a gente Sim. tem que estar sempre preparado, né? Claro, com Sempre certeza. preparado. E hoje você trabalha numa instituição financeira. Sim. Trabalho numa instituição financeira há 10 anos, né? E você é casada, é solteira? Solteira. Conta pra nós aí o seu segredo. Solteira? Não, solteira. Né? Solteira porque, né? A gente tem que focar, né? Agora eu tô focada no meu trabalho, na minha vida pessoal, Sim. A gente tem que se organizar um pouco, E né? você falou de faculdade. O que você pretende fazer? Então, eu tava fazendo contabilidade, eu gostei do ramo, assim. Acredito que seja o caminho que eu vou voltar. A contabilidade é bom, abre boas Sim. portas. Eu sou formado em ciências contábeis, só que eu não exerço a profissão. Eu me especializei em auditoria. Ah, sim, né? uma boa área. Então, ainda hoje faço alguns serviços de auditoria, presto serviço para um escritório quando me chama, inclusive lá no Tocantins. Nossa! É bem longe, mas eu presto serviço em um grande escritório lá Experiência, né? de Araguaína, no Tocantins. Legal. Mas vamos lá. Agora nós temos um assunto muito importante. Aqui está a baila, que é a poliomielite. Sim. Desde o dia 6 de agosto até o dia 31 haverá uma campanha de vacinação. E nós estamos incentivando as pessoas a serem vacinadas. No primeiro bloco, eu falei sobre a questão de vacinação, que na última campanha, pouquíssimas crianças foram vacinadas em relação à necessidade. O mínimo para que o vírus não volte seria 78% das crianças. O ideal é 95%. Mas nós tivemos cidades aqui no estado de São Paulo que teve o menor índice, com menos de 2%, 1,78% das crianças imunizadas. E você passou por isso. Sim. Você enfrentou esse problema. Então nós vamos voltar lá no passado, porque nós queremos que você nos conte, porque nós queremos que as pessoas entendam que isso é uma doença terrível. Né? Com que idade você contraiu o vírus da polio? Eu tive poliomielite com 7 meses de idade. 7 meses? Naquela fase que eu já estava começando a levantar. E aí, é mais ou menos, porque como eu falei, a gente morava numa região meio... antigamente, há muito tempo atrás, quando eu nasci... Sim, claro. Não é tanto tempo assim. Mas ainda era uma região sem muita informação, sem muita população, a população era muito pobre, né? Então, assim... precisa-se, né? Minha mãe acha que foi mais ou menos nessa época. A gente não tem a certeza de como foi essa infecção, a contaminação, mas o que a gente tem é que foi uma dose, porque tinha vacinação, né? Porque tinha que ter, né? Tava no auge, mas não tinha aquele controle, carteirinha de vacinação, aquele controle que hoje em dia é muito importante. E você ainda estava lá na divisa com outro país. Sim, né? Ou seja, tudo muito precário. Tudo muito precário. Sim. E a poliomielite também, ela mascara um pouco. Sim, é uma febre alta, né? Sim. Então, assim, quer dizer, até você perceber que não é uma gripe, que não é uma coisa corriqueira de uma criança, é muito difícil.
Imagina assim, né, um lugar que você não tem muita informação, minha mãe não tinha muito conhecimento ali. Aí, e a gente foi para lá para ver, para encontrar a família do meu pai, e porque aqui não estava bom. Aí a gente teve que voltar, porque só que, né, a gente aqui achou... no estado de São Paulo, principalmente, você Sim, ia conseguir recursos. Recursos para, pelo menos, saber o que eu tinha, né? Minha mãe conta que eu amoleci completamente, eu era uma criança que estava começando a andar, e aí eu amoleci, e aí já não tinha mais, eu não tinha mais movimentos. Não tinha mais controle com os membros, principalmente os membros inferiores. Inferiores, porque às vezes pode ser nos membros superiores, eu conheço algumas pessoas, mas assim, meu foi afetando esse lado direito, né? Então, assim, na poliomielite, não tem como que eu posso falar? Um sintoma específico. Isso para dizer assim, não, isso aqui é poliomielite. Isso, pra você ela começa ver... mascarando. Sim, inclusive, eu pesquisei sobre o assunto. Quando a poliomielite começou a aparecer, as pessoas achavam que era um resfriado forte, uma gripe forte, tratavam como se fosse uma gripe e as crianças morriam. Sim. A maioria, até que descobriu-se que aqueles sintomas, na verdade, eram um princípio de sintomas da poliomielite, né? Porque na verdade a polio é assim. Num diagnóstico precoce, ela geralmente nem deixa sequelas, entendeu? Como agora, quanto mais você vai deixando, mais sequelas ela vai deixando, porque hoje eu não tenho mais a poliomielite, eu não tenho a paralisia, eu tenho o meu CID, né? É a sequela. Sequela causada pela contaminação com o vírus. Sim, pela contaminação. Sim, claro. Né? Porque se você tivesse a poliomielite, você seria uma portadora também. Sim. Não é o seu caso. Bom, aí, vocês voltaram para São Paulo, para o estado de São Paulo, especificamente para Tupã, com a sua família. E o que aconteceu aqui? Sua mãe buscou recursos, seus pais buscaram recursos. Sim, é que na verdade, quando a gente chegou, era o diagnóstico e tentar... Me deixar viva, né? Era o principal. Era o principal. Aí, depois de algum tempo que foi vendo as sequelas, o que foi afetado. O resultado dessa doença. Eu me lembro que, assim, as minhas memórias mais remotas é de não conseguir parar de pé. E isso isso assim, com 2 ou 3 anos, né? Com 2 anos e pouquinho, porque eu comecei a usar os aparelhos com 3. Sim. Desde os 3 anos eu uso esse tipo de aparelho, né? Então, assim, a gente não sabia muita informação, a gente não tinha essa informação. Sendo que, na família da minha mãe, um tio meu também teve, só que a gente não sabe, né? Mas como foi diagnosticado muito precocemente, hoje em dia ele não tem nenhuma sequela e é isso. E a estatística mostra que apenas 1% dos infectados com o vírus da poliomielite não ficam com sequela. Então, o seu tio é um privilegiado. Sim. Ele tá Acho que o último caso de poliomielite também que eu tenho, assim, que eu sei, também não teve nenhuma sequela. Sim. Então, assim, é muito raro. Assim, eu conheço casos... É possível que ela tenha dado um pouco mais fraca. Sim. Em virtude da vacinação, né? Que começou há muitos anos, a tentativa de conter a doença, né? O Albert Sabin, ele o descobridor da vacina, tanto que a vacina chama-se vacina Sabin, né? Ele trabalhou muito para que as crianças fossem imunizadas. Ele veio várias vezes para o Brasil e era patrocinado pelo Rotary Club. E ele doou a patente, as vacinas, para o Rotary Club, para que os rotarianos não deixassem que fosse esquecida esse problema. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Sim. Nós estamos lembrando. Bom, você me disse então que... Você, antes de falar sobre os aparelhos, você precisou passar por algum tipo de cirurgia? Não passei por nenhuma cirurgia. Nenhuma cirurgia. Foi me prometido uma cirurgia quando eu ficasse mais velha, mas eu acho que, né, depois não aconteceu isso bem, não. Acho que era pra gente, né? Para não perder a esperança. Sim. Para não perder a esperança, sim, né? Com certeza. Eu tive contato com pessoas com a polio e uma das meninas, eu morava em Campos do Jordão e tinha um casal da minha igreja que
teve uma menina com pólio. E ela passou por 17 cirurgias para poder começar a usar o aparelho. Sim. 17 cirurgias. Hoje ela também tem um pouquinho mais de idade que você, tem uma vida relativamente normal, porque não dá para ser 100% normal, né? Não dá para ser 100% normal. Eu tenho certeza que você nunca pensou, eu vou estudar balé, porque não dá. Não é fato? Não, com certeza. A gente tem que ser realista. Sim. A gente tem que ser realista e os nossos telespectadores têm que entender a gravidade da doença. Bom, você disse que não passou por cirurgia, mas aí aos 3 anos você foi aconselhada, como é que foi a usar o aparelho? Eu acho que o médico que deu o diagnóstico nem está mais vivo, mas depois eu passei por outros médicos e aí eles aconselharam um aparelho, né, que na verdade é um aparelho que vem até aqui em cima, que a minha rótula, ele diminuiu. Então, assim, eu devo ter, mas então, assim, minha perna, ela não consegue sustentar. Então, assim, desde sempre aí eu comecei a usar esse aparelho e as muletinhas, né, para me ajudar no caminhar, desde 3 anos, assim. Aí ele era bem maior, ele ia até... Mas aí depois... Até a cintura, né? Aí eu fui tirando com fisioterapia, eu fui tirando bastante peças, né. Hoje em dia eu já não tenho mais nenhum... Hoje em dia eu já não faço mais nenhum acompanhamento específico. Certo. Né? E você fez fisioterapia e tudo isso muito tempo. Até que idade, mais ou menos, você se lembra? Uns 12 anos. É porque assim... Até os 12 anos de idade? 12 anos de idade. Porque no meu caso, eu ouvi um tempo atrás que o ortopedista me disse que eu tenho que procurar ele se eu me quebrar. Antes disso, não tem o que fazer. Não é irreversível. As sequelas são permanentes. São permanentes. Não existe. Não existe cura. Não. E não existe reversão. Não. Quer dizer, então nós temos que trabalhar em cima da prevenção. Com certeza. Em cima da prevenção. Para que nossas crianças não sofram com esse mal. Sim. Bom, e depois dos 12 anos? Aí depois dos 12 anos eu fui me adaptando, né? Porque, na verdade, as sequelas é adaptação, porque você vai na escola, aí você tem que se adaptar um pouco, aí depois você começa... comecei a trabalhar muito tarde, porque meus pais tinham medo, né? Da rejeição, das pessoas não quererem, de não ser adaptável, né? Adaptado ao lugar. Então aí a gente vai se adaptando às coisas da vida. E eu acho que eu me saí muito bem disso. Sim, eu percebo. Mas assim, dizer que é fácil, não é fácil. É uma vida assim, que você tem que... É um leão por dia, um leão bem gordinho, assim. Então, e hoje em dia, a gente saber, assim, eu e todo mundo que tem essa deficiência, que o índice de vacinação tá tão pequeno, é muito desesperador, porque... aqui no Brasil ela foi erradicada. Sim. Então, assim, e hoje América Latina desde 90. Sim. Né? Só que hoje em dia é globalização. Quer dizer, você está aqui hoje, lá qual que é o país que tem, que o Rotary faz, que tem a vacinação? O Rotary faz em todos os países. Sim, mas tem algumas dificuldades em alguns países onde tem conflito. Por exemplo, Afeganistão, sim, alguns países da África, ainda há uma resistência. Ou seja, algumas questões religiosas também. Quer dizer, eu posso dizer assim, não, mas você pode dizer, eu nunca vou nesses países. Mas você não conhece com quem você está estudando, com quem você está trabalhando, e a pessoa está com aquele vírus, uma criança de 3, 4 anos, é sensível, é frágil. Sim, um dos portadores do vírus que foi detectado nesse início de ano, ele veio da Nigéria. Ele veio para o Brasil da Nigéria, veio portando o vírus da forma selvagem. Quer dizer, se esse vírus sair de controle, infelizmente, vai ser muito difícil. Nós vamos ter uma epidemia muito séria. Então, hoje nós estamos tratando um assunto sério. Esse programa, inclusive, eu já avisei que você estará 2 semanas no ar. Esse programa será reprisado na semana próxima, porque nós queremos que ele bater nesta tecla, vacinação. Sim. Os Rotary Clubes estão empenhados nisso, nós já estamos distribuindo panfleto, vamos estar na rua, nós vamos trabalhar. Claro. Sabe? Vamos nas comunidades. A gente tá querendo... Obviamente que eu não me sinto uma pessoa menor porque eu tenho essa sequela. Mas por que os pais não podem dar essa boa condição da criança se desenvolver?
entendeu? Então, por isso que a vacinação é tão importante, porque é evitar um processo que é custoso, é difícil, a criança não entende qual que é a diferença. Hoje em dia eu sei qual que é a diferença entre mim e você. Só que quando a gente é criança, você não entende porque você não pode isso. Eu não pude, o que eu gostaria de fazer, que eu fiz acho que umas 2, 3 vezes assim na vida, correndo a brincar na chuva, porque a botinha molhava e não dava pra, né, você não tinha uma condição de ter um, 2. Então, assim, são coisinhas pequenas que a gente pode evitar. A gente pode, né? Gostaria de saber mais uma coisa. Escola, você foi para a escola no tempo certo? Sim. Ou atrasou um pouco? Não. Então, na verdade, 7 anos você já estava matriculado. Na verdade, minha ingresso na escola foi muito complicado, porque as escolas não queriam se responsabilizar por mim. Porque elas falavam, vai se machucar, ela vai cair, tem que ter algum acompanhamento. E aí foi uma luta bem grande para ingressar na escola. Mas eu ingressei com 7 anos. E você teve problema, em primeiro lugar, em relação aos outros alunos que te viam diferentes, ou eles entenderam a sua deficiência e foram complacentes com você? Algumas vezes as crianças às vezes podem ser cruéis, né? Sim. Mas assim, nada muito traumático, assim. Acho que as pessoas que estavam ao meu entorno, assim, já viram isso muito cedo, então eu não sofri muito. Sim. Mas é óbvio que você sabe a diferença eu sabia a diferença de mim, da minha diferença com um amiguinho. Então, assim, era visível. Né? Não tinha como negar e não tinha como esconder. Não tinha. Não é o tipo da coisa que dá para esconder. E as crianças também, hoje em dia, na minha vida, as crianças ficam meio assim, sabe? As crianças que estão no meu redor, às vezes ficam meio assustadas, as pernas assustam um pouco, depois acostuma, né? Mas... Qual é a maior dificuldade que você tem hoje? Hoje eu acho que eu não tenho assim uma grande dificuldade, não. Eu Até acho... porque é um processo de inclusão, né? Com certeza. É que, na verdade, o deficiente hoje no Brasil tem se falado muito. Sim. Mas a realidade é que se você não vai e faz, você não vai e vive em comunidade, Sim. Você não vai. A acessibilidade tão falada é nula, praticamente, principalmente no Brasil. Simples não. Assim, né? Aqui mesmo na cidade, você vê lá onde tem o espacinho lá. Uma rampinha. Uma rampinha. Aquilo ali escorrega. Sim. Aquela rampinha escorrega. Às vezes a rampa, assim, a calçada é desse tamanho, aí você vai assim, ó, não dá pra descer, não dá pra você usar. Sim. Tem lojas na avenida que tem... de verdade, às vezes eu não entro. Porque eu penso assim, hoje em dia, é mais do que... Hoje em dia é mais que necessário, né? É bonito de ver a adaptação. Esses dias eu passei numa loja aqui de Tupã, de cosméticos, toda assim, bonita, assim, pra entrar. Eu nem ia comprar nada, mas eu entrei e falei assim, nossa, fiquei feliz, porque deu uma, sabe, assim, eu posso entrar ali. Sim, deu um ânimo. Pensaram em mim também. Também, é claro. Também alguém pensou em mim. Sim, não é? Sim. Mas no passado era mais complicado, não era? Por exemplo, eu tenho uma construção nova aqui na Praça da Bandeira mesmo, ao lado do Correio, que é a Igreja Agnus, que eu sou pastor. Nós tivemos que fazer toda uma adaptação. Entrada, banheiro especial, nós temos tudo adaptado para as pessoas com deficiência. Sim. E eu acho correto, porque para aprovar o projeto, precisava constar todas essas facilidades. Sim. É que, na verdade, tem que ter, mas a maioria dos lugares, eles fazem assim, olha, uma barrinha aqui, uma barrinha ali. Eu trabalhei num ambiente assim, que não tinha adaptação, e quando foi pedido a reforma do prédio, os donos falaram assim, mas tem que ter mesmo uma adaptação? Tem que ter, mas aí ocupar muito espaço.
Ou essa é a preocupação, né? Não há uma atenção especial. Não, a maioria Você trabalha numa agência bancária, você é caixa? Sim, sou caixa. Caixa de uma agência bancária. E no seu trabalho hoje, você tem facilidade ou dificuldade? Sim, não. Hoje a empresa dia, que você trabalha é uma empresa idônea. Idônea que me dá todas as condições para trabalhar direitinho. Faz 10 anos que você é caixa? 10 anos. Que bom. E antes, você já trabalhou em quê? Eu trabalhei numa loja de departamento como auxiliar, assim, mas eu fiquei 1 ano lá e logo depois me dispensaram, assim, né? Porque a minha mãe tinha muito medo de eu trabalhar, porque antigamente era muito comum terem deficientes nas empresas e ficarem 1 ano, 2 e depois serem dispensados. Foi o que aconteceu comigo, mas a gente reverteu o quadro e eu tô aqui. E hoje está muito bem, há 10 anos trabalhando. Então, você sabe, eu vou dizer uma coisa que eu fiz dei uma pincelada. No primeiro bloco, eu falei muito sobre história e sobre a polio. O grande problema que eu acho, na minha opinião pessoal, é que as mães de hoje não conviveram com a polio como nós convivemos há 40 anos atrás. Por exemplo, na minha infância, na minha sala, se não me engano, de 2º ano, 3º ano primário, naquele tempo era o primário, tinha 2 crianças com sequelas da polio. A gente convivia com eles. Me lembro, minha mãe sempre falava, olha, muito cuidado com aquela menininha, ela tem problema, ela teve poliomielite, cuidado, não vai esbarrar, não deixa ela cair. Era todo um cuidado, as professoras também. Então nós convivemos. Do meu lado, na carteira escolar, havia uma criança com polio. Como eu disse, em Campos do Jordão, esse casal que tinha menina com polio, que passou por inúmeras cirurgias. Então nós convivemos com isso. As pessoas hoje não sabem o que é. Desde 90 não tem um caso. Sim. Então para que eu vou vacinar? Por que eu vou vacinar? Por que eu vou prever? Elas não têm a dimensão, né? Por exemplo, porque eu me uso como exemplo, eu sei que eu não sou muito lá, mas assim, eu tenho uma vida ativa, eu tenho uma vida, não é normal, mas assim, eu trabalho, limitada, mas é uma vida limitada. Aí alguém pode falar assim, mas é fácil. Hoje em dia para mim é fácil, mas quando eu era criança, todo esse processo, até você se entender qual que é a sua diferença, o que você tem que fazer para suprir essa diferença, porque na verdade assim, o deficiente tem que ser um pouco a mais que as pessoas, Sim. porque senão ele vai estar sempre para trás. E as mães às vezes não têm essa noção, entendeu? Principalmente porque é uma criança, a polio você pode contrair uma criança já grande. Então, assim, uma criança que teve isso é até pior, né? Porque Sim. uma criança que viveu a vida inteira correndo, de repente cair... Perde os movimentos dos membros inferiores. Mas assim, é bater na tecla. Vacinação é muito importante. Paula, para a gente encerrar, qual é a recomendação que você faz para as mães? Vai fazer a mesma recomendação que nós estamos fazendo desde o início. Mas, por favor, fique à vontade, pode fazer a sua recomendação. Gente, vamos vacinar as crianças. Eu acho que as crianças hoje em dia têm direito a ter uma vida boa, uma vida saudável e os recursos estão aí. Uma das coisas que o Ministério da Saúde faz muito bem até hoje é a vacinação. Então vamos aproveitar, levar a carteirinha de vacinação, controlar direitinho, porque isso também é muito importante, ter controle do que tomou e do que não tomou. São 2 doses, né? Sempre ir na primeira e na segunda e vacinar. É importante, muito importante. Muito bem. Tá aí a participação brilhante da Paula Raquel, o seu testemunho pessoal. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Nós agradecemos a você, Paula, e lembramos, vacine as suas crianças. Vamos conseguir atingir a nossa meta este ano, 95% das crianças vacinadas contra a polio. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar conosco até agora e que Deus nos abençoe.